1 Pedro capítulo 2, versículo de número 5, vamos ver se é isso mesmo aqui. Agora me confundiu se é 5 ou se é outro versículo, mas é por lá. Então, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, né? 4. 5 vai falar de pedras também, mas é uma metáfora de construção, que nós somos essas pedras vivas, né? Verso 4. 1 Pedro 2 e 4. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E tem outros textos ainda no Novo Testamento, referindo-se a Jesus. Essa pedra é o alicerce, né? Que é construído. Esse edifício, que é uma metáfora, que fala da igreja. Então a igreja, ela é representada por uma noiva, no próprio capítulo 3 de 1 Coríntios, por uma lavoura, por um edifício, por uma família, porque remete ao coletivo, né? Então aqui é o edifício, Jesus é a pedra de esquina, é o alicerce, tá certo? Então olha só o que a gente fez aqui. Pegou, para a gente não interpretar isoladamente por um texto, a gente pegou o ensinamento sobre isso em outros textos, em outros escritores, né? E aqui no Novo Testamento também vale ressaltar que a gente pegou o Novo Testamento, que é algo que para nós tem um peso muito maior do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento a gente tem outro exercício quando vai interpretar. É para saber se o Novo Testamento confirma aquilo que estava ensinado lá, ou se aquilo só ficou lá para os judeus, naquela cultura, naquela aliança, tinha uma pedagogia, que a gente pode extrair de lá, tal coisa assim, mas como um mandamento, como comportamento, aí é o Novo Testamento que vai determinar isso. Percebam, amados, né? São regras fáceis, simples, é que precisa ser seguida. É só precisa ter prudência e cautela para interpretar a Bíblia, né? É um pouquinho de investimento também. Livros, orações e ler com cuidado, e ler bastante, irmão, e ler. Vamos lá. Eu quero pegar aqui a prosopopeia, né? Então vamos em Isaías 35:1, que é uma prosopopeia. André, vai virar uma presepada, não é? Vamos ver o que é prosopopeia. 35, versículos de número 1. Isaías 35, verso 1. Isaías é um livro que o gênero literário dele a gente chama de profético, né? O livro profético. Mas mesmo sendo um livro profético não quer dizer a mesma coisa que escatológico. Escatológico fala aquilo que é respeito ao final dos tempos. Nem sempre profético refere-se ao escatológico, tá? Pode haver num livro profético texto escatológico que fale do final dos tempos? Pode. Pode um profeta como, por exemplo, Zacarias, Daniel, terem textos, né, que falem lá do final dos tempos? Pode. Apocalipse, além de ser profético, é totalmente escatológico. Então, é um livro que a gente tem símbolo, é profético, é escatológico. Perceba, amados, quantas características um livro pode conter, né? Mas vamos lá. Então, aqui é profético, mas tem uma linguagem aqui poética, inclusive. A prosopopeia, vou falar o que é prosopopeia, né? Então, capítulo 35, verso 1. Ó, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O que é uma prosopopeia? É você dar característica humana a objetos. Por exemplo, o deserto e os lugares secos, deserto se alegra, pedra se alegra. Isso não é uma atribuição, uma característica de um ser humano? Alegria, tristeza, alegria, não é? Outro texto aqui, por exemplo, acho que é até o 55 de Isaías. Vamos ver aqui que agora eu lembrei, mas esqueci, galera. Esqueci que eu lembrei, mas eu lembrei que eu esqueci. Vamos ver aqui. Eu vou ter que procurar. Deixa eu ver se é o 55. É o 55 mesmo, mas acho que até lemos em alguma outra aula, e se eu não estou enganado, foi com a outra turma, tá? 55, 12 e 13. 12 e 13. Isaías 55, 12 e 13. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão palma. Olha só, isso é uma linguagem poética, né? É uma prosopopeia, porque está atribuindo característica humana a objetos, ou no caso aqui, né, a árvore, o monte, enfim. Então, só para a gente entender a linguagem aqui, isso não pode ser tido como literal.
O que o Isaías estava querendo comunicar com isso aqui? Aí a gente vai precisar estudar o livro de Isaías, estudar aqui o texto especificamente, entenderam? Então vamos lá. O que eu queria falar com vocês também, tem dois termos na teologia que a gente fala. Um é antropopatismo e antropomorfismo. Não é xingamento não, viu? Eu fico bravo, mas eu não xingo, né? A gente tenta, né? Antropomorfismo diz respeito a quando Deus ele se apresenta em forma humana. Por exemplo, eu até brincando com o irmão há muito tempo atrás, né? Eu disse assim, irmão, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem nariz, Deus não tem boca, Deus não tem pé, Deus não tem mão. Aí ele respondeu assim para mim, meu Deus é aleijado agora que não tem nariz? Eu falei, não, meu irmão, isso aqui não é literal, né? Mas o Isaías, inclusive, 59, verso 1, né? Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, né? Deus está ouvindo e está escutando. Subiu como cheiro suave as narinas de Deus. Olha, a boca de Deus falou isso. Não tem essas expressões? Isso aqui, irmãos, é Deus, que a Bíblia, a gente já teve em bibliologia, né, outra matéria que nós estudamos, que a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Eu acho interessante essa frase. Deus se comunicando conosco para que a gente entenda. Deus primeiro é espírito, o espírito não tem forma. Quando Deus fala para a gente assim, a minha destra, né, te apoiará, o que a gente entende? A mão direita tem força, tem poder, não é isso? Então Deus está comunicando, que a linguagem está comunicando, que o poder de Deus, a destreza de Deus, até a palavra destreza refere-se à perícia, aquilo que é exato, né? Então os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra. O que são os olhos? O que os olhos representam? O saber. Teve até na época do Império Grego, que tinha um dito que era assim, que o Sócrates e o Platão eram os dois olhos da Grécia, né? Porque o olho representa o saber, tá certo? Os 7 olhos do Espírito Santo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então perceba a representação das coisas. Então quando Deus fala assim, que os seus ouvidos não estão agravados, Deus não tem ouvido literalmente falando, não tem o membro, tá certo? Ele não tem o membro, não tem os membros, mas isso comunica. Então Deus está atento para o que a gente fala, né? Deus, ele se agrada como a gente se agrada quando tem um aroma suave. Ele se agrada quando a gente faz uma oração quebrantada e tudo mais. E isso é antropomorfismo, Deus se apresentando em forma humana, mas só apresentando, né, para que a gente entenda. Deus está vendo. Deus está vendo, e ele está vendo mesmo, mas ele precisa de olhos para ver? Não, ele não precisa, ele não tem essa necessidade. Nós temos, né? Nós temos essa necessidade, senão a gente não enxerga. Então, na nossa limitação humana, nós precisamos dos olhos para enxergar. Deus não precisa dessas coisas. Deus é um ser que é totalmente diferente, distinto de nós, irmãos. Ele nos fez com características não físicas semelhantes a Ele. A imagem e semelhança de Deus em nós é outra coisa, não é física. Se Deus fosse feio igual uns de nós aí, ia ficar ruim, não é não? Né? Então, assim, foi a forma que o escritor, foi a forma literária que o escritor deu para poder dar. Exato. Para a gente entender. Exato. Para as pessoas entenderem. Deus está se comunicando com essas criaturazinhas que somos nós, né? Deus achou um meio, se reduziu, né? se humilhou, Deus se diminuiu para se comunicar com a gente. Então ele fala na língua dos homens, nesse sentido, né? Mas não é que exatamente Deus é assim como a Bíblia descreve. A Bíblia só está trazendo algo que a gente entenda, porque se fosse escrever Deus como de fato é, a gente não tinha nem noção de nada, porque nós só sabemos das coisas que nós temos experiência, né? Então nós temos a experiência. Então Deus reduziu a sua comunicação às nossas limitações, e mesmo assim ainda, se o Espírito Santo não trouxer para nós a iluminação, meu irmão, a gente não entende coisa nenhuma, vai tudo pela mente natural, tudo pela, né, naturalidade das coisas. Então ainda tem essa questão. Falando ainda tem que ser revelado. Tem que ser, mano, senão não tem jeito. Agora olha que coisa interessante, a gente chama ainda de epifania, é a manifestação de Deus, né? Por anjos, por exemplo. Há na Bíblia epifanias, né? Ou seja, manifestações de Deus. Esse termo é um termo técnico, né? A manifestação de Deus é através de anjo. Deus se comunica. O anjo, por exemplo, o anjo de fato ele é exatamente ali como é descrito, alguns com asas, outros com 6 asas,
outros com 4 rostos, irmão. Uma pessoa, rosto de homem, de Ezequiel, né, que vai descrever um assim, né? Será que todo anjo, de fato, ele tem asas? Não, a asa comunica a capacidade de se locomover rápido, por exemplo, ou de voar. Mas todo anjo tem asa? Parece que alguns aparecem sem, mas eles não têm essa capacidade, os outros têm, tem a mesma. Mas a gente sabe o porquê dessas coisas, porque querem transmitir para nós algumas verdades, e a gente sabe, né, o que esses símbolos representam. Então é por isso que tem essa comunicação. É possível que nós chegarmos no céu, a gente vai ver um monte de coisa que não é literalmente como a Bíblia descreve, é muito mais. Aqui é como, né? É semelhante, parecido, porque se de fato, irmãos, o João, na ilha de Patmos, descrevesse exatamente, primeiro que ele não sabia descrever, o que João fez? Pegou aquilo que ele tinha como experiência humana e foi falando, rapaz, ó, os pés de Jesus parecem um latão que foi refinado numa fornalha, né? Um latão reluzente. Quando você funde o metal, porque, e o rosto de Jesus, o que tem de tão brilhante na criação? É o sol ao meio-dia, é a sua força maior, percebe então a questão? O que tem de mais branco, mais puro aqui? Neve, a branca lã. Então, os cabelos de Jesus eram assim. Percebam, amados? Né? Então, a gente entende que toda essa linguagem, ela é aproximada, né? Muitas não são literais, principalmente quando fala das verdades ou das questões eternas e quando se refere a Deus, muitas vezes. Então, a gente chama isso de antropoformismo, Deus se apresentando em forma humana, antropos, morfo, né? Forma. E só que tem ainda outra questão, que Deus se apresenta com sentimentos humanos. Isso a gente chama de antropopatismo, né? Então, sentimento humano. Lá no capítulo 6 de Gênesis, por exemplo, o texto diz lá que Deus se arrependeu de ter criado os homens. Aí eu pergunto, mas Deus se arrepende? Porque a Bíblia não diz lá em Números, capítulo de número 23, 18, se não me falha a memória, alguma coisa assim, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então está se contradizendo o texto bíblico? Não. Porque o que Deus está comunicando lá no Gênesis capítulo 3? A sua tristeza por ter criado o homem e ele ter se tornado aquilo que ele se tornou ali, que o capítulo 6 nos fala. Totalmente corrompido, só imaginação ruim, coração do homem totalmente pervertido ali, aquela sociedade, né, violenta, soberba. Deus disse, estou triste com vocês. Não que ele se arrependeu como nós nos arrependemos. Por que a gente se arrepende, varão? A gente fez errado o negócio, né? Se pudesse até, não faria daquela forma. Então, nosso arrependimento, a palavra arrependimento em referência ao homem não é a mesma coisa, embora seja a mesma palavra, mas não se refere à mesma coisa em relação a Deus. Por exemplo, nós nos iramos. Por que a gente ira? Porque a gente é descontrolado, né? Muitas vezes a gente pelo egoísmo que a gente se ira, pela violência da nossa natureza. Por que Deus se ira? A ira de Deus é a mesma coisa que a ira do homem? Não é. A ira de Deus, por exemplo, lá em Apocalipse diz que Jesus pisa a ira do lagar do Deus Todo-Poderoso. Essa ira de Deus é a mesma coisa que a ira do homem, embora a palavra seja a mesma? Não é. Porque Deus não se ira da mesma forma que nós nos iramos. Deus não é egoísta, não é descontrolado, não é violento. O que é a ira de Deus no texto bíblico? É a justa retribuição, a punição pelo mal causado. Perceba? Então Deus é justo, nós não somos justos. É por isso que Deus disse assim, minha é a vingança, né? Não exerçam aí o juízo de vocês, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vingança? O texto está dizendo que Deus se vinga, sim, mas não como nós nos vingamos. A vingança de Deus é a justa retribuição do mal causado. A justiça de Deus é uma coisa, a nossa não é. Nós não sabemos ser injustos, nós não sabemos ser justos. Lembra? Nós lembramos aqui, agora eu posso falar que nós estamos aqui no Strongman, só os varões, né? Porque as meninas, as mulheres, as irmãs, talvez não experimentaram isso, mas quando vinha lá e batia na gente, quando você não era desse tamanhão assim, varão, você era pequenininho, vinha um maiorzão e peia em você, aí vinha mais 2 amigos, segurava ele e falava, Emerson, desconta agora. Aí você ia fazer o quê? Descontar, na mesma medida? Coisa nenhuma. Você batia com mais força, você batia, né? Você se vingava, a proporção era injusta, porque nós não sabemos, irmão. Nós não somos justos, nós não aplicamos a justiça. Deus sim, na medida exata, perfeita, Ele é justo. Então, só para a gente entender essa diferença de linguagem,
O Jeremias capítulo 18, por exemplo, Deus diz assim, olha, se eu proferir o juízo contra tal nação e ela se arrepender do mal, ou se arrepender dos seus pecados, eu me arrependo do mal que eu ia fazer. Quando Deus ali em Jeremias está dizendo eu me arrependo do mal, não é a mesma verdade lá em Gênesis 6. Aqui ele está mostrando a sua disposição de mudar mediante o arrependimento humano, porque ele estabeleceu esse relacionamento. O texto está dizendo, Deus não se agrada na morte do ímpio, o que ele se agrada é que antes que esse ímpio se converta, e aí Deus, ao invés de puni-lo, ele exerce a sua misericórdia, porque o prazer de Deus é exercer misericórdia e não juízo. Ele faz isso porque ele é justo, ele não pode ver o mal e não pode retribuir, porque ele tem o aspecto da sua santidade, embora ele seja amor. Perceba que a gente está aqui, abordando uma série de doutrinas e de compreensões bíblicas. Quando isso está claro na nossa mente, os textos bíblicos eles vão sendo interpretados de uma maneira adequada. Quando você não tem esse conhecimento abrangente, esse macro conhecimento, mas só um micro conhecimento, aí talvez você pode interpretar errado, porque a Bíblia, em outras passagens, elas não vão dar apoio para você interpretar, porque você está interpretando errado, porque não está trazendo a compreensão bíblica. Então, interpretar a Bíblia, de fato, exige um esforço, como a gente tem falado aqui, né? Tranquilo, amados? Vamos lá. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.